E aí, tudo bem? Então, nós estamos conversando já faz um tempinho a respeito de uma vida de fé que opera pelo amor. E eu estava me recordando de uma passagem, na verdade um parágrafo, né, de um livro de John Eldredge. Ele é um escritor norte-americano e escreve muitos livros para homens, principalmente. E ele diz que um leão ele pode passar tantos anos em uma jaula e ele se esquecer de que é um leão. Da mesma maneira, um homem pode passar muitos anos trancafiado também em uma jaula a ponto de esquecer-se de que ele é um homem. Então, às vezes, nós passamos muito tempo em um determinado ambiente que pode, de repente, roubar de nós, ou, de repente, deixar marcas tão profundas na nossa mente, de que, de fato, não vale a pena viver uma vida de amor, mas é tão importante a gente parar e considerar o que as Escrituras têm a dizer. O livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz que o meu justo viverá pela sua fé. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo ele fala que essa fé é uma fé que atua pelo amor. Então o desejo de Deus é que tenhamos uma vida atuante, uma vida frutífera, uma vida produtiva por meio da fé. Mas automaticamente o inimigo da nossa fé é um opositor silencioso, sagaz, e ele sabe como sugestionar muitas mentiras. Ele vai lutar firmemente para que a nossa fé ela não seja uma fé produtiva. E isso muito provavelmente vai acontecer na área do amor. Então nós precisamos ter esse devido cuidado para fazer essa avaliação, e é uma avaliação, como eu digo, uma avaliação que nós fazemos na nossa própria vida, não é uma terceira pessoa, isso pode acontecer por meio de uma inspiração do Espírito, mas é um cuidado que nós precisamos ter. O livro de Hebreus, no capítulo 12, o escritor aos Hebreus ele fala para que nós tenhamos cuidado, para que não haja em nós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. É interessante pensar sobre esse aspecto, porque uma pessoa amargurada, ela tem essa capacidade, embora ela não perceba, por conta de toda a cegueira que ela se encontra, mas há nela uma habilidade muito sutil para contaminar outras pessoas. E é interessante que Jesus, ele certa vez advertiu os discípulos para que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. E é interessante, embora pareça engraçado, que no momento em que ele fala sobre isso, eles associam fermento com pão. E aí eles acham que Jesus está trazendo uma repreensão porque eles se esqueceram de levar pão. E aí o Senhor fala, gente, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Vocês não se lembram do último milagre da multiplicação? Eu não estou falando de pão, eu estou falando do fermento dos fariseus e dos herodianos, que é a hipocrisia. Cuidado com essa contaminação. Então nós vemos Jesus advertindo os seus discípulos para que tomassem cuidado com aquele tipo de comportamento que era peculiar aos fariseus. E aí talvez você possa pensar como eu pensei um tempo da minha vida também. Mas onde está o amor envolvido nisso, quando você fala para evitar determinadas pessoas? O amor está exatamente em você se tornar cada vez mais saudável ou preservar os seus cada vez mais saudáveis, a ponto de que eles estejam em um lugar onde eles possam agora ajudar os doentes. Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego porque ambos cairão em um buraco. Então, se nós temos a pretensão de ajudar pessoas, levantar pessoas de um lugar onde elas estão para um outro nível, nós precisamos ir nos tornando cada vez mais saudáveis emocionalmente e espiritualmente também. Daí o livro de Hebreus falando a respeito dessa raiz de amargura, que quando ela brota, ela perturba a pessoa que está amargurada, mas ela também contamina a muitas outras pessoas. E nós precisamos entender que a cura para a amargura é o amor. Não tem outro remédio, não tem outra saída, é entender que isso vai ser gerado por meio do perdão, e nós entendemos que essa é a decisão mais acertada para se tomar. E eu sei que naturalmente falando pode parecer uma coisa, humanamente falando, né, absurda. Você não sabe o que eu passei, você não sabe porque nunca esteve no meu lugar, mas sabe, quando nós começamos a entender que nós somos filhos de Deus e que no reino
as coisas elas podem ser entendidas de uma forma equivocada. O que dizer, por exemplo, de Jesus falando que as moedas que uma viúva lançou no gasofilácio tinham mais valor do que os grandes montantes que os ricos deixavam lá. Então ele não estava falando de quantidade, ele não estava falando de valor natural, ele estava falando exatamente do que era sobra e o que era uma primícia. Então isso, para o nosso coração ou para a vida de fé, é o que realmente importa. Então nós temos que ter esse cuidado, não tentar entender o porquê ou tentar raciocinar de forma natural. O que importa é voltar-se para as Escrituras e deixar que elas jorrem luz no nosso coração, para que nós possamos tomar as decisões necessárias e seguir a nossa vida de fé de uma forma produtiva e frutífera. Então, lembrando que Abacuque 2,4 diz: o meu justo viverá pela sua fé. Então, tenha cuidado com a sua fé. Eu tenho aprendido a ter cuidado com a minha fé. E não posso dizer ou achar que é tardiamente falando, não. Nunca será tarde para se levantar e ter o devido cuidado com a sua fé preciosa, porque ela é por meio dela que você vai viver. O meu justo viverá pela sua fé. Então, pensa um pouco sobre isso e aí nós voltamos a conversar em um próximo momento. Até mais.